Porque nós não violamos a infância das crianças. Então eles dizem que a gente querer que as crianças comecem esse hábito de leitura, de escrita, isso tira um pouco e viola um pouco o aspecto da infância das crianças. Mas, no nosso caso, as crianças, nós trabalhamos tudo isso, mas de forma lúdica, contação de histórias, né? Ditados dinâmicos. As crianças brincam com as sílabas, brincam com as letras. Agora, eu acho que é interessante a gente ter essa visão. Ao invés de você brincar com brinquedos, vamos brincar com as letras, vamos brincar com as sílabas. Para familiarizar, né? Para familiarizar. Vamos brincar com a letra A, com a letra B, com a letra C. E isso, né, traz muitos benefícios para a criança. Então a criança se diverte pedagogicamente e ainda aprende e ainda sai com a meta consolidada ao final do segundo ano. Foi assim que nós alcançamos. Eu citei outras políticas anteriores, mas foi assim que hoje Coreia-U alcança 100% das crianças alfabetizadas por 2 anos consecutivos. Hoje Coreia-U é denominado popularmente como a cidade da educação, lá no Ceará. Lá tem uma educação que virou um turismo do Brasil. Dos 26 estados, nós já recebemos a visita de mais de 22 estados. Municípios, mais de 200 municípios já visitaram Coreia-U, atrás de conhecer esse modelo. E olha aí o que 3 atores iniciando, né, todos ali com apoio da decisão política, conseguiram mobilizar naquele município. E o que todo mundo junto, no final dessa história, conseguiram fazer com que esse município fosse uma referência nacional. E em Coreia-U nós fizemos algo mais ousado. Nós trouxemos o ciclo de alfabetização para dentro da educação infantil. E aí nós começamos um trabalho com as crianças de 5 anos, um trabalho com método fônico, trabalhando a consciência fonológica, trabalhando inclusive métodos até tradicionais, mas métodos que davam resultados. E aí nós começamos a ser criticados porque a gente começou a ter uma meta para as crianças de 5 anos, que elas lessem palavras até o final da educação infantil, que era ali com 5 anos. Quando ela ia para o primeiro ano, ela já ia lendo. No primeiro ano, a gente trabalhava com a meta de texto, leitor de texto sem influência. E no final do segundo ano, a gente consolidava isso. Hoje, em 2025, esse ciclo de alfabetização é uma política pública do município de Coreia-U, que não inicia mais no 5, com as crianças de 5 anos, e já inicia no 4. Na pré-escola, a gente integralizou a pré-escola, compondo o nosso ciclo de alfabetização. Então, em resumo, o nosso ciclo de alfabetização ele inicia no 4, tendo como meta que as crianças até o final do infantil 4, que em alguns estados é pré-1, né, ler palavras simples e escrever o nome completo. Nos 5 anos, a gente tem como meta que as crianças de Coreia-U, elas leiam frases e escrevam o nome completo. No primeiro ano, leiam texto sem fluência e no segundo ano a gente consolida a fluência. A proposta é exatamente a redução dessas desigualdades. As desigualdades, nós temos vários fatores. Então, as desigualdades territoriais, tem as desigualdades socioeconômicas, temos as desigualdades de cor e raça, né? E hoje, por exemplo, Coreia-U, nós temos a Pimeirerc, que foi um investimento do governo municipal, e uma proposta nossa, enquanto Secretaria de Educação, Antônio, e doutor Adriano, que foi instituir uma política própria municipal de equidade e educação para as relações étnico-raciais, né? E a gente já é uma política nova em Coreia-U, a partir da PNERC, que é uma política nacional que o MEC também já, né, trouxe, que aí a proposta é exatamente a redução dessas desigualdades. É o programa mais temeroso por eles, é esse, que é o programa de superintendência escolar. Tem uma equipe, uma rede de 12 superintendentes, tem uma van à disposição dessa equipe para ela fazer ronda
o povo lá tem um apelido que chama a polícia da educação, a superintendência, né? Porque eles fazem a ronda em todas as 21 escolas. E quando eles vão nas escolas, eles olham prova da merenda, aí tem um indicador para cada observância, para cada análise. Vão nas salas de aula, vão olhar o trabalho do diretor, vão olhar se a escola está limpa, vão olhar se os alunos estão em sala de aula, vão olhar a entrada dos alunos, como é que os alunos entram na escola, como é que os alunos saem da escola, monitora o tempo, se é gasto, o tempo pedagógico, se está sendo bem utilizado pelo professor. Então essa equipe, ela faz uma monitoria no município, nas escolas, uma monitoria rígida. E depois, não fica por aí, depois eles consolidam os resultados dessa monitoria, dessa superintendência, e traz o relatório para mim, e eu chamo todos os gestores da escola e apresento o raio-x de cada um. É igual aquele raio-x de tórax que a gente faz do pulmão, pois a gente faz o raio-x da escola. Está aqui seu diagnóstico. Você precisa melhorar na merenda, que a merenda precisa ter um sabor melhor. Você não está cumprindo o cardápio. O tempo pedagógico está sendo gasto com outras demandas. E aí a gente vai monitorando e alinhando, e nada em Coreal é desajustado, porque nós temos o controle disso tudo. Sensacional. Perfeito. Então, em média, a gente investe 400 mil, 500 mil reais no sistema de avaliação desse que a gente tem no município. Ele é uma política pública que tem um orçamento para isso. Então, em média, a gente investe 400 mil, 500 mil reais só nesse sistema de avaliação, né? Com material, com formação de aplicadores, com capacitação, com treinamento, investindo na impressão de avaliações, com pacotes de prova, porque o nosso sistema de avaliação, por exemplo, ele é um sistema tal e qual o SAEB e o SPAES do Ceará, a USAB da Bahia, é um sistema de avaliação muito sério, em que o aplicador leva o seu pacotinho de prova lacrado, vai lá para a sala de aula, né, sem interferência de ninguém, com a salinha fechada, Antônio, aplica a avaliação com tempo de duração, tudo direito, e depois o seu resultado é consolidado por uma equipe de técnicos. Esses técnicos são técnicos que têm cargos de gestão, que faz parte do orçamento. Então, quando você olha para tudo isso, para tudo é necessário o investimento. Então, precisa ter um gestor sensibilizado, no caso, um prefeito, que é o chefe do executivo, que é quem autoriza o gasto, e o nosso é um prefeito muito sensibilizado, que é o Edésio. Eu gosto sempre de citar, porque ele, para mim e para nós da educação de Coreaú, ele não é só um prefeito, um político, ele é um exemplo de gestor, de uma pessoa que tem uma visão política educacional, que prioriza a educação no seu governo, e que eles têm a consciência de que a educação no seu governo é que fortalece todas as outras políticas em âmbito municipal. A gente conseguiu articular um programa chamado ProFogeProc. A outra intervenção que a gente traria ali na formação de professores, que a gente trabalhava com os professores, eram as metodologias de ensino. Então, quais são os métodos que o professor está aplicando para que as crianças se alfabetizem, né? E a outra intervenção era exatamente os projetos de intervenções. Então, o professor já saía da formação com uma intervenção encaminhada, estruturada, para que ele aplicasse isso, e com o tempo necessário para que ele aplicasse aquilo e retornasse para a formação para dividir a experiência com os demais profissionais da rede. Nisso a gente conseguiu, através do programa de formação de professores, a gente conseguiu articular um programa chamado ProFogeProc, que hoje é uma das principais políticas do município de Coreaú, formando esse triângulo metodológico de intervenção junto ao município e fazendo com que nossas crianças se alfabetizassem até o final do segundo ano. Poucos desses prefeitos, quando a gente diz os caminhos, nenhum quer ser um prefeito Edésio Citone da vida.
que dá liberdade ao secretário, que confia no secretário, que confia na equipe, que confia nas estratégias, que confia no seu corpo de professores e que não tem pena de gastar e de investir. Olha, doutor Adriano, eu desafio qual é um município que reformou tantas escolas em um ano como nós reformamos lá em Coreaú. Se você visitar a estrutura das escolas de Coreaú, são escolas climatizadas, com refeitórios, com placa de energia solar, que é para gerar a climatização dos ar-condicionados. Escolas de tempo integral, né? Ali, com a merenda de qualidade. Não falta material. É a estrutura que cada escola precisa para melhorar seus resultados. Agora, você tem que investir para que o resultado venha e, consequentemente, aumente as receitas. Agora, querer só as receitas não vai ter como, né?